verdadeiramente privilegiados, irmãos. Sabe por quê? Porque os anjos queriam fazer o que nós fazemos, que é evangelizar, mas eles não podem. Nós podemos evangelizar e mais. Nós podemos fazer o que eles fazem, que é adorar a Deus. Já pensou? Vocês já tinham pensado nisso? Que bom, né? É a primeira vez que eu penso dessa maneira também, rapaz. Como somos agraciados por Deus pela oportunidade de sermos filhos e de sermos servos. Filhos servos, não servos filhos. Servo filho é a condição do filho pródigo, quando volta para a casa do seu pai e fala: não, deixa eu servir, deixa eu ser um dos seus funcionários, deixa eu ser um dos seus escravos. Não, a nossa condição não é essa. Nós somos filhos de Deus. Quando nós voltamos para o Pai, porque foi de lá que nós saímos um dia, e eu acho muito lindo isso, porque ontem, quando eu estava vindo para a igreja, só estava eu e minha filha mais velha, de 8 anos, e a gente vindo para a igreja, aí a Amandinha falou para mim: papai, qual é a idade de Deus? Aí eu falei: filha, Deus é eterno. Deus, ele é eterno, para trás e para frente. Tanto a data de nascimento dele está na eternidade, quanto não existe a data da morte de Deus. Deus é eterno para trás e para frente. Aí ela falou: mas e nós, papai? Eu falei: não, nós somos eternos para frente. E aí quando eu falei isso, uma criança de 8 anos de idade olhou para mim e falou: não, pai, nós não saímos do fôlego de Deus? Então nós somos eternos para trás também. Rapaz, aí fui evangelizado, rapaz, pela minha filha de 8 anos, dentro do meu carro. Nós não somos do fôlego de Deus, saímos de dentro de Deus, então nós somos eternos também para trás. É isso aí. Graças a Deus por isso. E fazendo bom usufruto dessa eternidade que nós temos para trás e para frente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 28, e a gente vai estudar um pouquinho acerca do descanso, meus irmãos. Da importância do descanso e da importância de executar. Na administração nós temos os 5 P's, que é o planejamento, o produto, o preço, o ponto e a produção. Não necessariamente nessa ordem. A ordem eu esqueci, já me formei faz muito tempo, e não repara não. Mas a questão do planejamento, o ponto, o produto, o preço e a produção. Nós, meus queridos, podemos pegar esses 5 P's e trazer para a nossa vida. Porque já houve um planejamento acerca de cada um de nós, que o próprio Deus fez. Existe um ponto, ou seja, existe um lugar onde Deus colocou cada um de nós. Existe um produto que nós temos a oferecer para o mundo. Existe um preço desse produto. Só que esse preço já foi pago por Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. E a questão é a produtividade. Nós temos produzido? Glória a Deus, aleluia. Vamos estudar um pouquinho sobre Jacó. Jacó é um camarada que ele estava sendo perseguido pelo irmão mais velho dele, o homem que era para ser, segundo a ordem natural das coisas, né? Um dos patriarcas. Seríamos filhos de Abraão, Isaque e Esaú. Mas Esaú vai e vende para o seu irmão Jacó o seu direito de primogenitura, o seu direito de ser o primeiro, de receber mais, de ter uma posição melhor. E aí eu já dou uma parada e falo: qual é o preço que nós temos vendido isso? Por um prato de sopa? Foi o que Esaú fez. Qual é o prato de sopa que tem sido oferecido para nós? E nós temos negociado a nossa primogenitude. Só que Deus já havia revelado para Rebeca que dentro do ventre dela haviam 2 nações, e a menor iria sobrepujar a maior, e a maior serviria a menor. Ou seja, no ventre de Rebeca já existia ali o propósito de Deus desenhado para Jacó. E aí a gente vai e fala: Jacó era pilantra, 171, contraventor, né, estelionatário. Não, meu querido, antes dele nascer, Deus havia escrito os dias dele, e Deus falou para Rebeca, quando Jacó e Esaú ainda estavam no ventre dela, que o menor seria maior do que o outro, e que o maior serviria ao menor. Aí beleza, só que Jacó arrumou muitos problemas com isso, porque na ordem natural das coisas, ele não era para estar na posição que Deus o colocou.
Meu irmão, a posição que Deus tem para mim e para você é uma posição de excelência. A posição que Deus tem para cada um de nós é uma posição de evidência. Ué, de evidência para eu aparecer? Sim, meu querido, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Porque quando nós aparecemos, aquilo que nós temos aparece. Jesus chegava numa cidadezinha, expulsava meia dúzia de demônio, curava meia dúzia do enfermo, ressuscitava um morto, todo mundo olhava para quem? Para Deus? Não. Todo mundo olhava para Jesus. Aí Jesus chegava, pegava aquela atenção que estava sendo dada a ele e aí falava: eu só faço o que eu vejo meu pai fazendo. Eu só falo o que eu ouço meu pai falando. E é isso que Deus quer para cada um de nós. É desse jeito que Deus quer que nós vivamos nessa terra. E Jacó sendo perseguido pelo seu irmão, o irmão queria pegar ele, queria matar ele, juntou exército, juntou o negócio todo. O homem estava fugindo do irmão de onde ele tinha arrumado um problema. E agora ele estava fugindo do sogrão, porque o sogrão também tinha arrumado problema com ele. Meu irmão, misericórdia, cercado por todos os lados. Na frente o mar vermelho, atrás o exército de Faraó. Lembra o povo, né? É o povo. Aí, ó, Jacó estava nessa condição. Jacó estava nessa condição. E eu não sei hoje, você que está me ouvindo, qual é a situação que você está vivendo. Talvez você não esteja vendo saída para algumas áreas da sua vida. Terrível coisa é, meu irmão, quando a gente perde a esperança em tudo. Eu não sei quem sou, não sei onde vou chegar, não sei o que Deus tem para mim, não sei quais são os benefícios de eu viver nessa terra, não sei de nada. É desesperador isso. E eu já vivi isso na minha vida. Hoje, graças a Deus, eu sei quem sou, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei o que Ele fez por mim, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho. Mas algumas arezinhas da minha vida, eu sei que com vocês isso não acontece, ainda não está fluindo como eu gostaria que fluísse. Como eu gostaria que tivesse trazendo resultados. Para mim também, é claro. Mas principalmente para o reino. Porque eu sou eterno. Você é eterno. No dia, meu irmão, ou melhor, eu ia falar, no dia que levantamos as nossas mãos para Jesus, aquele dia começou a nossa eternidade. Mas como a minha filha de 8 anos falou no carro, e foi o início da nossa pregação, nós viemos da eternidade, nós viemos de dentro de Deus. Nós estamos de passagem aqui nessa terra com um propósito pré-determinado para cada um de nós, para respondermos Ele com sucesso. Sabe por que Jesus morreu com 33 anos? Porque aos 33 anos de idade, Ele pôde dizer: está tudo consumado, está tudo concluído, está tudo realizado. Eu já passei dos 33. Eu posso dizer: está tudo consumado? Está tudo concluído? Não, não posso. Ainda não posso. Porque o potencial que Deus colocou na minha vida, o potencial que Deus colocou na sua vida, tem que se manifestar, tem que vir para fora, tem que essa árvore tem que florescer, tem que dar frutos, porque tem gente passando fome, precisando daquilo que você tem. Existe um povo que está precisando dos frutos que você tem. Grave isso, escreva isso na tábua do seu coração. Repito, existe um povo que precisa dos frutos, precisa comer, porque está faminta daquilo que você tem. E Jacó está nessa situação. Se correr, Esaú pega. Se ficar, Labão come. Esse homem, em meio a essa situação complicadíssima da vida dele, sabe o que ele decide fazer? Ele pega um travesseiro fofinho de pena de ganso. É assim que está na sua Bíblia? Não, né? Na minha está escrito que foi uma pedra que ele pegou. Pegou aquela pedra, fez de travesseiro. Vamos ler o texto. Partiu, pois, Jacó, a partir do versículo 10. Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. O sol foi embora. O dia já acabou. A noite traz perigos. À noite você não sabe onde você está pisando, está tudo escuro, se não tiver uma bela lua te iluminando. Jacó está com a cabeça perturbada. Atrás tem perseguidor, à frente tem caçador. Esaú era caçador. Ficou tudo escuro, ele já não tinha mais o que fazer. E aí ele tomou a decisão sábia, a decisão que lhe cabia. Ele parou, pegou uma pedra, botou embaixo da cabeça e deitou-se para ali dormir. O salmo que fala, Salmo 127, se eu não me engano,
que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil vos será acordar cedo e dormir de madrugada, para comer o pão que penosamente granjeaste, porque aos seus filhos Deus o dá o que? O pão, supra as nossas necessidades, enquanto nós dormimos. Davi, muitos anos depois, escreveu, retratou isso aqui. E o que é dormir, meu irmão? Aqui Jacó, ele dormiu de verdade. Ele botou um travesseiro, imagina a angústia de um homem, meu irmão, para enfiar uma pedra embaixo da cabeça para dormir. E deitou ali e dormiu. Aí o versículo 12 diz, então sonhou. A Bíblia fala que ele estava num colchão king size, aquele maiorzão, grandão, que você rola na cama para um lado, rola na cama para o outro. Não. A Bíblia fala que ele estava com travesseiros de pena de ganso. Também não. Ele estava com edredom de fios egípcios. Também não. Nada disso. Ele estava deitado no chão com um travesseiro embaixo da cabeça. E naquela situação, meu irmão, ele conseguiu sonhar. E o que eu quero falar conosco nessa tarde é a importância de nós descansarmos no Senhor. Porque quando nós descansamos em Deus, Ele traz para nós os sonhos. Que sonhos? Os sonhos dele para nós. Nós conhecemos a história de Jacó, mas Deus mudou a história desse homem. Deus mudou até o nome desse homem. Teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, ou seja, príncipe, membro da família real, com direito a entrar no palácio, com direito de se assentar à mesa com o rei. A sua história mudou, Jacó. Mas tudo começa com um sonho. Tudo começa com um sonho. Ele estava ali, posto sobre a terra, uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor que disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, o cara estava jurado de morte. E Deus estava falando para ele sobre descendência, sobre ocupar toda a terra, sobre a descendência ser muito grande, sobre povos da terra. O homem estava sendo jurado de morte. O homem estava em depressão, deitado sobre a pedra. E Deus está falando para ele, olha, o que eu tenho para a sua vida é isso. É grande, é conquista, é vitória, é história, é unção, é poder, é prosperidade para te dar acesso a fazer tudo isso. E o camarada está com uma pedra embaixo da cabeça, sonhando. Versículo 15, eis que estou contigo, olha, que lindo. E te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Qual é a promessa de Deus que você já recebeu? Qual é o compromisso de Deus contigo? Que está na própria palavra, que Ele te faz por cabeça e não por cauda, que Ele te coloca por cima e não por baixo, que você é bendito na cidade, é bendito no campo, que você é bendito os frutos dos seus animais, é bendito o fruto do ventre da sua mulher. Meu irmão, Deus tem promessas maravilhosas para nós, só que às vezes a gente está tão ocupado, fugindo dos problemas, ou está tão ocupado, chorando por causa dos problemas, que a gente se esquece de parar e descansar. Descansar um pouquinho. Para um pouquinho. Barulho não é produtividade. Se barulho fosse produtividade, meu irmão, banda de rock, os milionários da Forbes seriam uma banda de rock, porque os homens fazem muito barulho. Baterista, então, seria o número 1. Barulho não é produtividade. Calma, para um pouquinho. Se você não sabe para onde você vai, nós ministramos aqui semana passada, para qualquer lugar que você vá, você já parte perdido. Para onde você vai? Não sei. Ah, então eu vou contigo. Tem doido que segue. Tem doido que segue perdido, rapaz. Eles são dois perdidos. E andar na direção errada é dispendioso. Andar na direção errada causa prejuízo psicológico, cansaço físico, prejuízo no bolso. Se não tem direção sobre o que fazer, meu irmão, receba essa palavra em nome de Jesus, se você quiser.
Se não tem direção sobre o que fazer, não faça nada. Se atenta para a primeira instrução que Deus lhe deu lá atrás. Quando ele diz, ó, sê tu uma bênção. Jesus vira para os discípulos, vira para eles e fala o seguinte, ó, entra no barco e atravessa por outro lado, lá que lá a gente se encontra. Instrução número 1. No meio do caminho, a Bíblia fala que veio uma grande tempestade, era vento e era ondas batendo no barco e o povo estava desesperado e Jesus foi, se despediu daqueles que ele estava ministrando. Olha, Jesus era educado, tá? Jesus, quando vai embora, ele se despede dos outros, está na Bíblia, depois você lê lá com mais atenção, né? Jesus era educado, né? Jesus se despede do povo e o barco já foi. Só que Jesus havia dado a palavra dele que se encontraria com os discípulos do outro lado. E não tinha mais barco. O que Jesus fez? Foi andando. Foi andando por cima das águas para cumprir a palavra dele. Meu irmão, Deus usa coisas naturais para nos abençoar, sim. Mas se o natural não corresponder às expectativas de Deus, Ele é poderoso para fazer o sobrenatural atuar para trazer aquilo que Ele prometeu para nós. No meio do caminho, vento, onda batendo, os discípulos olham lá no meio, lá vem um homem andando em cima do barco. Se eu estou lá, eu sou o primeiro a gritar. Ai, socorro, é um fantasma! Você eu sei que não gritaria. Não, vocês não. Só eu que faria isso. Meu irmão, é um fantasma. E aí no meio lá Jesus falou, precisa ter medo não, sou eu. E aí Pedrão, nosso irmão abençoado, fala o seguinte, Senhor, és tu mesmo? Sou eu, estou falando, rapaz. Se és tu mesmo, faça eu ter por cima das águas contigo. Aí Jesus foi desafiado. Cuidado, hein, quando você desafia Jesus. Repito, cuidado quando você desafia Jesus. Se és tu mesmo, faça eu ter por cima da água contigo. Jesus falou, ah é? Então vem, Zé Mané. Quer vir? Então vem. E a Bíblia fala que Pedro tirou os pés da água e começou a andar por sobre as águas. Jesus, o primeiro a andar sobre as águas, o segundo, Pedro. Só que a instrução que Jesus havia dado para ele foi, entra no barco e vai para o outro lado, que do outro lado eu vou me encontrar com vocês. Jesus estava indo para o barco. Só que Pedro, no meio do caminho, decidiu viver um sobrenatural. É lindo quando a gente fala que ele andou sobre as águas. É lindo mesmo, eu queria andar também. Mas Jesus estava vindo para o barco. Para que ele pediu para sair do barco? A Bíblia fala que enquanto Pedro estava andando em direção a Jesus, o sobrenatural, aleluia, Jesus olhando Pedro, indo em direção de Pedro, e o vento estava soprando, e a onda batendo, e o povo lá sofrendo, lá no barco, porque estavam associados a Pedro. Pedro estava junto com eles, todo mundo lá sofrendo, tomando pancada de onda lá para um lado, para o outro, vento soprando, o barco em tempo de virar, e Pedro está andando sobre as águas, vivendo o sobrenatural, e Jesus indo em direção, mas parou ali para ver, ué. Aí a Bíblia fala que Pedro começa a afundar, Jesus levanta ele e fala, Pedro, homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí pega Pedro e os dois voltam para o barco. Enquanto isso, o povo no barco está sofrendo. Enquanto isso, meu irmão, se Deus não mandou fazer, não faça. Pedro que teve a ideia de andar sobre as águas, a ideia não foi de Jesus, não. A primeira instrução de Jesus foi atravessa para o outro lado. E porque Pedro decidiu agir no sobrenatural, no mistério do reteté de Jeová, os discípulos ficaram sofrendo lá no barco, até Jesus chegar, entrar no barco e falar, vento, onda, para tudo. E aí a Bíblia fala que tudo se acalmou, aleluia. E para nós é bonito ler isso. Só que para os discípulos que estavam sofrendo lá, meu irmão, enquanto Pedro decidiu dar uma voltinha sobre as águas, imagina o perrengue, me perdoa essa palavra chula, o perrengue que eles passaram. Pedro andando sobre as águas, eles lá em tempo de afogar lá, ó. A primeira instrução. Se não tem direção sobre o que fazer, se atente para a primeira instrução. Está aqui Franklin, a gente conversa muito sobre isso. Primeira instrução. Se Deus quisesse que a gente fosse multifuncionais, meu querido, ou Ele teria te feito uma impressora ou um polvo. E nós não fomos feitos à imagem e semelhança de um polvo. Amém? Mas aquilo que Ele te der para fazer, faça bem feito, faça com zelo, faça com amor, faça com carinho. A Bíblia fala lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Deus tem um propósito específico para cada um. Deus te colocou nesse ministério, meu irmão, flua de acordo com o propósito desse ministério. Sim, o seu propósito individual, o propósito que Deus colocou no seu coração, chegou o tempo, é agora,
Flua segundo o propósito que Deus colocou no seu coração, mas não inventa moda não, porque a Bíblia diz que as coisas só concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e amar a Deus nesse texto vem a explicação depois, daqueles que andam segundo o seu propósito. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas não me canso, porque eu preciso ouvir isso todo dia, porque existem assédios sobre a minha vida, entendeu? Assédios, a gente precisa ouvir isso todo dia. Aí olha que legal, depois de Deus falar com Jacó, depois de Deus mostrar o serviço disponível para Jacó através dos anjos, subindo e descendo aquelas escadas, aí o versículo 16 diz: ao acordar Jacó do seu sono. Eu já tive a oportunidade de ter um sonho maravilhoso, já tive essa oportunidade, graças a Deus. Que vontade de nunca mais acordar. Que vontade, meu irmão, daquele sonho mesmo ir embora. Ô Jesus, beleza, já que eu estou aqui, deixa eu ficar por aqui mesmo. Quem ficar lá, que dê um jeito lá, arruma um caixote, me joga lá no Caju, no Inhaúma, o problema é deles. Ao acordar Jacó do seu sono, realmente, ele disse, realmente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E que lugar era esse? E que lugar era esse? Fica a pergunta. Aí eu vou agora, Jacó fez isso, pegou a pedra, derramou o azeite sobre a pedra e consagrou aquele lugar e chamou de Betel, a casa de Deus. Aí o apóstolo Paulo, alguns milênios depois, vem e traz a revelação que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Betel sou eu e Betel é você. A pedra é a rocha, a pedra é o próprio Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra fundamental, a palavra, o verbo vivo, encarnado, que se fez carne e habitou entre nós. O azeite derramado sobre essa pedra é o próprio Espírito Santo, que hoje está na minha e está na sua vida, que é o penhor de todas as promessas de Deus, que elas vão se cumprir na minha e na sua vida. Ah, mas são muitos problemas, Helder. Sim, lá em Romanos 5, estava vendo hoje que o Franklin postou lá no Facebook, estava escrito lá, né? E muito me alegro nas tribulações. Está repreendido, Paulo, que se alegrar na tribulação o quê? Isso não é de Deus não. Mas o apóstolo Paulo, ele já conhecia o final da história, por isso que quando começava ele se alegrava, porque ele sabia onde aquilo ia dar. Muito me alegro nas tribulações, sabendo que a tribulação vai gerar perseverança, a perseverança vai gerar experiência, a experiência vai gerar esperança, e a esperança não nos traz dor, porque o próprio Deus derramou, não foi com gotas homeopáticas, deu 3 pinguinhos, é a vacina do gotinha, Deus deu vacina do gotinha, não, Deus derramou nos nossos corações o próprio Espírito Santo. Qual é o momento que você está vivendo? Qual é o problema que você está passando, meu irmão? Debruce a sua cabeça sobre essa pedra. Encharque essa pedra com a unção do Espírito Santo e declare com todas as suas forças: essa é a verdade. E eu sou o Betel, eu sou a casa de Deus. E tão ou quão importante quanto sonhar com tudo aquilo que Deus tem para mim e para você é acordar, porque Jacó só começou a viver tudo que Deus havia prometido para ele depois do versículo 16, quando diz: ao acordar Jacó. Ao acordar Jacó. Meu irmão, minha irmã, é tempo de acordar, é tempo de viver, é tempo de ser aquilo que a palavra diz que nós somos, é tempo de ter aquilo que a palavra diz que nós temos, é tempo de conquistar aquilo que a palavra diz que já nos foi dado. Canaã era do povo de Deus, mas tinha gigantes lá dentro. Expulse esses gigantes da sua terra em nome de Jesus. Esses gigantes que estão impedindo você de tomar posse daquilo que é seu, daquilo que Deus já lhe deu. Seja o que a Bíblia diz que você é, faça o que a Bíblia diz que você pode, e tenha o que a Bíblia diz que você tem. É jargão gospel? Problema, eu que estou pregando, eu quero falar e falo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Jacó acordou, meu. E depois que ele acordou, olha só o versículo 18, que coisa linda que diz: Jacó levantou-se de manhã cedo, levantou-se. Aqui não está escrito, e Deus o levantou, e Deus mandou o ganjo acordar Jacó. Não. E Jacó levantou-se, ele se levantou de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça, e a pôs como coluna, e derramou-lhe o azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel, casa de Deus. É tempo, meus irmãos, de nós nos levantarmos. É tempo de nós nos levantarmos. E como eu falei agora há pouco, tomarmos essa pedra
que nos foi dada, tomarmos desse óleo que nos foi dado e termos a plena convicção que nós somos o Betel de Deus, nós somos a casa de Deus. E quem joga uma pedra na vidraça da casa de Deus se entende com Deus. Legal, né? A casa de Deus. Quem joga uma pedra na casa de Deus se vê com Deus. Quem sobe no poste e passa um alicate cortando a linha telefônica da casa de Deus, cortando a comunicação daquilo que a casa de Deus precisa saber, vai se ver com Deus, porque todas as contas já foram pagas. Aquele que corta o suprimento lá na rua da água da casa de Deus, da água que limpa, da água que purifica, da água que nos sacia e que nunca mais nos deixará com sede, vai se ver com o dono da casa. Aquele que tenta cortar o suprimento de energia elétrica, cortando a luz da casa de Deus, vai se ver com Deus. Deus está ministrando alguma coisa aí para vocês? Para mim tá, para mim tá. Eu sou a casa de Deus. A Bíblia declara que tudo já foi pago por Jesus Cristo. Então ai daquele que equivocadamente tentar cortar o suprimento de tudo aquilo que já foi pago por Jesus Cristo na minha e na sua vida. Amém? Pai, graça te damos, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pela instrução que chega às nossas vidas nesse dia. Obrigado, Paizinho, obrigado, Senhor, porque descansamos em Ti, Pai, e acordamos para viver tudo aquilo, Pai, que o Senhor escreveu para cada um de nós, Senhor. Obrigado porque sabemos que somos nós, Betel, somos nós a Sua casa, Pai, somos moradia Sua, Pai amado. Por isso te louvamos e te agradecemos com isso. Abençoa, Pai, cada lar aqui representado, cada família, marido, esposa, os nossos filhos, o nosso trabalho, os nossos negócios, os nossos sonhos, Pai. Os sonhos que o Senhor nos deu, Pai amado. Que possamos, Senhor, acordar e nunca perder de vista essa escada que ligou o céu à terra, chamada Jesus Cristo. Por onde essa escada, Pai amado, trouxe para nós bênçãos, vida, cura, prosperidade, salvação e paz, Senhor. E jamais venhamos a nos esquecer, Pai, que Tu és, Senhor, aquele que realiza em nós, Senhor, os sonhos, Pai, os maravilhosos sonhos que o Senhor sonhou para cada um de nós, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Vão em paz, irmãos.